Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema aqui da série FBNet, falando do equilíbrio estático, né, de ponto e corpo extenso. Nesse problema aqui é de corpo extenso, tá bom? Vira o izinho ali, é da playlist, se você quiser conhecer todos os vídeos dessa série aqui, clica ali e abre a playlist, você vai ver todos eles, tá? Então vamos lá, então diz assim, ó, na figura a barra homogênea AB tem peso 100 newtons, ó, a barra homogênea está aqui, ó, AB. Tá vendo? Tem 100 newtons. O fio 100 newtons e comprimento 6 metros. Ó. Então, daqui até aqui, 6 metros. O fio MN de 5 metros. Ó. MN 5 metros aqui. Ó. Tá? Que sustenta o sistema. O fio MN de 5 metros que sustenta o sistema. Se sustenta o sistema, o que ele está dizendo? Está dizendo que está em equilíbrio. Tá? Essa barra aqui, ela não está rotacionando, nem está subindo, nem descendo, ela está em equilíbrio. Tá? Está preso no ponto médio da barra. Então, esse fio está bem no ponto médio aqui, ó. Certo? Então, se está no ponto médio e a barra tem peso de 100 newtons, esse 100 newtons também está exatamente aqui, ó. Esse 100 newtons está exatamente aqui, ó, no ponto médio. Tá? O corpo P tem peso de 200 newtons. Está aqui o corpo P, ó, tem um peso de 200 newtons. É o dobro aqui. Ó. 200 newtons. Tá? Em A articulação é sem atrito. Ó. Em A, a articulação é sem atrito. O que quer dizer sem atrito? Quer dizer que ela rotaciona normal, né? Sem criar resistência, sem criar uma força que trava isso aqui, né? Então, ela é uma articulação ali que só está segurando a barra ali, né? Atrito ela tem, né? O que quer dizer... por que eu estou dizendo que atrito ela tem? Porque ela não escorrega, ela não faz assim, ó, né? Ela está sendo segurada ali. Se ela está sendo segurada ali, quer dizer que a barra tem um atrito segurando a barra. Mas esse sem atrito quer dizer na rotação, né? Não está enferrujada ali, travando, né? Porque tem coisa que você quer girar assim, você não consegue girar porque está travando, né? Então quer dizer que é como se fosse mais uma força segurando essa barra, né? Participando do equilíbrio da barra. Mas como ele diz, sem atrito, então essa força não existe. Determine a intensidade de tração no fio e as componentes horizontal e vertical que a articulação exerce na barra. Então olha só que interessante. Então tem um peso de 200 aqui, tá? 200 aqui, 100 newtons aqui no meio da barra, que é o peso da barra, tá? O peso da barra faz a barra querer ir para baixo, né? Bom, aqui, ó, tem uma força, aqui tem uma força de tração T, vamos chamar assim, tá? E aqui na articulação também tem uma força, que eu não vou desenhar porque eu não sei se é para cima, se é para baixo, se é para lá, se é para lá. Ah, não, é para cima, quem disse? Não sei, tá? Aí que tá, nós temos que avaliar isso aí devagarzinho, tá? Uma coisa eu posso ter certeza. Como eu tenho uma força T para cá, ó, puxando, então quer dizer que essa força T está fazendo uma força, tem uma componente horizontal, ó, que puxa a barra para a esquerda, ó, um TX para cá. Então quer dizer que na articulação tem uma força que equilibra isso, né? Vou até colocar aqui do lado de fora, aqui, assim, ó. Tem uma força que equilibra essa barra aqui na articulação que está empurrando a barra para lá, tá? Que eu vou chamar aqui de Fx, ó. Tá? Eu posso dizer que Fx é igual a Tx. Por quê? Porque a barra não vai nem para lá, nem vai para cá. Então, se a barra não vai para a direita nem para a esquerda, quer dizer que essas forças estão em equilíbrio. Elas têm a mesma intensidade e nenhuma é maior que a outra que leva a barra para um lado ou para o outro. Ela está em equilíbrio, tá? Horizontal. Agora, e na vertical? Agora, a vertical eu não sei. Para saber na vertical, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a componente TY aqui, ó. Eu tenho que saber quanto é essa componente TY para saber se tem mais intensidade para cima ou para baixo, para saber se essa força da articulação vai ser para cima ou para baixo. Tá? Não tem como saber isso aqui. Então vamos primeiro calcular essa tração no fio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o equilíbrio rotacional, ou seja, a somatória dos momentos é igual a zero, certo? E para isso eu estabeleço um ponto em relação de distância das forças até esse ponto, como se fosse um ponto fixo ali, né? E estabeleço também um sentido positivo ou negativo. Então, como eu quero saber TY, eu tenho 200, tem esse 100 aqui, tá? E eu não tenho a força da articulação, eu vou colocar o ponto fixo aqui no ponto A.
E daí eu vou ver o momento de todas as forças em relação ao ponto A. De forma que a força que estiver atuando aqui no ponto A, o momento dela vai ser zero, porque ele está atuando no ponto fixo, entendeu? Então, eu elimino a necessidade de saber essa força aqui no ponto A, tá? Bom, vou estabelecer um sentido, vou fazer o sentido para cá positivo, para cá é positivo. Então, quer dizer que o momento dessa força de 200 vai ser o quê? Vai ser mais 200 vezes a distância daqui até aqui, que é 6. Porque essa barra aqui tem 6 metros, 6. Daí depois essa daqui, mais 100 vezes a distância desse ponto aqui até aqui. Bom, se a barra tem 6 metros e aqui é o peso da barra, então aqui é o centro de gravidade. Aqui tem 3 metros, metade do tamanho da barra. Então, vezes 3. Beleza. Agora, TY não está forçando a barra para girar no sentido positivo, mas sim no sentido negativo, que é o contrário. Então, vai ser menos TY vezes a distância daqui até aqui, que também é 3, ó, 3. Certo? Bom, professor, mas e essa força T? Bom, a força T, eu estou substituindo ela por TY e TX. Tá? Então, eu esqueço ela. Quando eu tenho TX, TY, eu esqueço essa T. Tá? Ou eu esqueço TX, TY e uso T. Mas como o T não está perpendicular aqui, então não é interessante ela. E a componente da força T, que é responsável por fazer algum momento na barra, é a TY. Então eu esqueço o T e uso só TX, TY, né? TX não tem momento, porque está na direção, né? Está na direção aqui do ponto de articulação, né? Então, essa somatória, 200 vezes 6, mais 100 vezes 3, menos TY vezes 3, tem que ser igual a 0. Certo? Vou jogar menos 3TY para o lado de cá, então vai ficar 3TY. E desse lado vai ficar o quê? Bom, 200 vezes 6 dá 1.200. E 3 vezes 100 dá 300. Então, isso aqui vai dar o quê? 1.200 mais 300. Certo? Então, vai ficar aqui 3TY é igual a 1.500. Portanto, se eu pegar esse 3 e passar dividindo, eu vou chegar à conclusão de que TY é igual a 500 newtons. Olha só, tá? Bom, calma aí, mas 500 newtons, para baixo tem 200 e 100. E para cima tem uma de 500. Então, quer dizer que a força Fy é para baixo. Ó. Tá? Fy é para baixo. Por quê? Porque eu tenho 200 e 100 para baixo. E para cima eu tenho 500. Então, para ter o equilíbrio translacional, ou seja, para essa barra não subir nem descer, tudo que puxa para cima tem que ser igual à somatória de tudo que puxa para baixo. Então, como tem 500 para cima e 300 para baixo, quer dizer que Fy, já posso aqui chegar na conclusão. Fy é igual a 200 newtons, tá vendo? É uma das informações que ele está pedindo, a componente horizontal e vertical da articulação da barra. Então, veja só, nessa articulação, olha só que interessante. Na articulação, ela está empurrando para baixo e para lá, ou seja, a resultante da articulação é uma força assim, ó. É uma força assim. Olha só que interessante, né? Por que está empurrando para baixo? Na verdade, porque com essas forças aqui, é como se essa barra quisesse girar assim, ó. Ela quisesse fazer isso aqui, a barra. Ó. E daí a articulação não deixa ela girar, empurrando ela para baixo. Ó. Entendeu? Então é interessante, né? Tá? Porque esse cabo está bem no meio. E aqui tem uma força de 200, ó. Então, se eu colocar o ponto fixo aqui, ó, eu percebo que tem 200 para cá. Aí, essa força e essa força não está ajudando para girar nem para um lado nem para o outro. Então, tem que ter uma força aqui que equilibra. Ó. Então, 200 para cá, a uma distância de 3 do centro. Então, aqui tem que ter 200 para cá, uma distância de 3 do centro. Tá vendo? É outra forma de calcular essa força, utilizando o momento e colocando o ponto fixo agora no meio. Tá? Eu uso a somatória do momento em relação ao ponto fixo M. E daí a força, né, o momento de TY e 100 zera, porque o ponto fixo está aqui. A distância da aplicação dessa força até esse ponto é zero. Tá? Então eu ponho um ponto fixo aqui, é como se aqui tivesse fixo. E daí eu avalio as outras forças, o papel das outras forças para girar isso aqui. Essa daqui está querendo girar para cá. Então eu tenho que ter uma outra para cá, que não deixa ela girar para cá, que faz o papel contrário. E de mesma intensidade, porque daí só tem essas duas aqui aplicando o momento em relação a esse ponto. Tá vendo? Aí aparece o 200 também. Tá? Bom,
mas nós já calculamos. Então, fica evidente que essa força tem que ser para baixo para manter essa barra, né, girando. Olha só que interessante, né? No exercício anterior, se você der uma olhada na playlist, o exercício anterior a força da articulação era para cima, mas nesse exercício a força da articulação é para baixo. Então, a gente tem que realmente olhar tudo antes de julgar. Não, é para cima ou para baixo, tá? Não pode só dizer para onde é sem julgar bem, tá? Beleza? Então tá. Então agora é o seguinte. Mas quanto é T? Bom, T, eu vou ter que usar um seno e um cosseno. Pô, mas o problema não deu seno e cosseno de nada. Como é que eu vou calcular o seno e cosseno? Então, como é que eu vou calcular o T aqui só com TY? Aí que tá, ele não deu seno e cosseno, mas ele indicou, automaticamente ele indicou alguma coisa que informa a respeito desse ângulo aqui. Você falou, o que ele indicou? Ó, vou desenhar essa figura aqui. Ele diz o seguinte, ó, que a barra tem 6. Então, daqui até o meio é 3, certo? Beleza. Então, vamos dizer que aqui seja o 3 metros aqui, ó. Ele diz que o fio MN tem 5 metros. Então, ó, MN tem 5 metros. E o ponto N, está na mesma parede que o ponto A, ó. Então, está na vertical aqui, ó. Então, isso aqui tem 5 metros, ó. Isso aqui tem 5 metros. Bom, se aqui tem 3, aqui tem 5... E eu sei que isso aqui é 90 graus, pronto, ele me deu o que? O cosseno de alfa. Tá? Eu sei que o cosseno de alfa é igual a quê? 5 terços. Não, melhor, 3 quintos, né? É cateto sobre hipotenusa. Certo? E com o 3 aqui cateto e o 5 aqui hipotenusa, automaticamente a gente chega à conclusão de que esse daqui é 4 metros. Você fala, por quê, professor? Porque tem um triângulo famosíssimo na matemática que a gente chama de triângulo pitagórico. É o triângulo em que um cateto é 3, o outro cateto é 4 e a hipotenusa é 5. Então, se eu percebo que nesse triângulo aqui um cateto é 3 e a hipotenusa é 5, automaticamente eu posso dizer, então, o outro cateto vai ser 4. E com isso, ele também me deu o quê? Que o seno de alfa vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, que é 4 quintos. Tá vendo? Então, eu tenho o seno e o cosseno do alfa. Mesmo o problema não tendo dado isso, com as informações que ele me deu, eu consigo descobrir o seno e o cosseno de alfa aqui. Agora eu pergunto, TY está colado ou está separado do alfa? Está separado. Então quer dizer que TY vai ser o T vezes seno de alfa. E o seno de alfa é isso aqui, ó. Então vai ficar aqui TY. Ah, não, mas o TY eu calculei, né? TY é 500. Eu quero T, né? Então, eu tenho que, na verdade, colocar no lugar do TY o T. Então, vai ficar o quê? 500 é igual a T vezes seno de alfa. Seno de alfa é 4 quintos. Tá vendo? Então, o 5 passa multiplicando e o 4 passa dividindo. E eu vou ter que T é igual a 5 vezes 500 dividido por 4. Tá? Bom, 500 dividido por 4 vai dar 125. Tá? Ó. 400 por 4, 100. Só que é 500, né? Então, 100 por 4, 25. 125. E 5 vezes 125 vai dar o quê? 625. Então, a gente chega à conclusão aqui que o T é igual a 625 newtons. Né? Ó, o T aqui é uma força bem grande, intensa. Tá? Pelo fato dela estar no meio, então ela tem que ser bem forte. Se ela estivesse para cá, ó, ela não precisava ser tão intensa, mas como ela está no meio, ela é mais intensa. Se tivesse aqui, então, nossa, esse cabo teria que ser muito forte. Então, quanto mais próximo esse cabo tiver aqui, né, da articulação, mais intenso vai ser a força de tração nele, tá? Então, aqui, a força de tração 625, que foi uma das coisas que ele pediu, tá? A intensidade da tração no fio, 625. Agora, os componentes horizontal e vertical que a articulação exerce sobre a barra. Bom, então, a vertical nós já achamos aqui, né? O FY. FY 200. Agora, qual que é a componente horizontal? A componente horizontal aqui, ela tem a mesma intensidade da componente horizontal aqui, ó. Porque tudo que empurra para um lado tem que ser tudo que empurra para o outro lado. Tá? Tem que equilibrar. Porque a barra não vai para lá nem para lá. Se não tiver equilibrado, a barra está indo para lá ou a barra está indo para lá. Um dos dois. Bom, então como ela está em equilíbrio, Fx tem que ser igual a TY.
Então, Fx, que é a componente horizontal da articulação, vai ter que ser igual a Tx. Só que Tx é o quê? Tx é a força, é a componente de T que está colada no ângulo, certo? Então, Tx é o quê? É T vezes cosseno alfa. Cosseno eu tenho e Tx eu tenho. Ou melhor, o T eu tenho aqui, ó. Então, vai ficar aqui Fx, vai ser igual a 625 vezes 3/5. Bom, aqui a gente fez 5 vezes 125 e obteve 625. Então, se eu pegar 625 e dividir por 5, vai dar o quê? 125. Então, aqui, ó, corta aqui dá 125. E 125 vezes 3, vai ficar aqui Fx é igual a 3 vezes 100, 300, e 3 vezes 25, 75. 375 newtons. Beleza, moçada? Tá? E assim a gente encerra o problema. A força da articulação horizontal 375, a força da articulação na vertical 200 e a força de tração no fio, né? Pô, uma força de 625 tem que ser um fio o quê? Um fio de aço. É um fio muito forte, um fio de aço, né? Porque fio parece uma coisa frágil, né? O cabo de aço. Pronto, esse cabo aqui tem uma força de 625. Beleza? Bom, se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei, por favor, vá aqui nos comentários do vídeo ali, põe ali sua dúvida. Se de preferência, se você quiser colocar um momento do vídeo ao qual você teve a dúvida, por exemplo, 9, 2 pontos, 35, isso daqui vai me ajudar a chegar no ponto exato em que você teve a dúvida, tá? E você faz a sua pergunta ali, que eu terei o prazer de ajudar você para entender tudo que está aqui nesse vídeo, tudo dessa teoria, beleza? Curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente para o canal, chama mais gente para conhecer essa playlist e ó, compartilha, aqui está a playlist também, se você quiser acessar a playlist é só clicar aqui, tá bom? Vamos que vamos e até a próxima.